Dando continuidade ao vídeo falando sobre as duas testemunhas, eu trouxe vários exemplos aqui de várias fotos aqui para dar uma ilustrada melhor. Aqui a gente continua falando sobre Elias e Enoque. Aqui na parte de cima a gente tem Elias aqui apontando o dedo, numa ilustração, lógico, apontando o dedo para Jezabel e o rei Acabe, porque Jezabel estava trazendo aquela Babilônia daquela época ali. Ela estava começando a trazer aquela Babilônia que depois veio a Babilônia física também de Nabucodonosor, que prendeu todo mundo. Mas foi aqui que o Criador se irritou muito fortemente, porque o povo estava adorando Baal. Então vamos colocar o povo todo de Israel dentro de um país que adora Baal o tempo inteiro, que era a Babilônia de Nabucodonosor. Então o povo foi para lá, já que eles adoram Baal, então adora Baal na casa de Baal, que foi exatamente na Babilônia. Aqui tem que dizer o seguinte: o Lial virá da mesma forma, repreender essas adorações, que é o que virá o que nos dias de hoje, que é exatamente, ele vai vir da mesma forma, ele vai vir com o nome dele, ele vai vir com Ulial, ele não se chama Elias. Eu quero deixar isso bem claro. Ulial, ele vai chegar e vai ver um mundo de políticos, um mundo todo moderno. Eles não morreram. Ulial e Enoque, eles não morreram, eles têm o mesmo nome, entende? Eles não tiveram uma nova identidade. Eles vão voltar com seu nome. Todo mundo vai chamar ele de Elias. Será que você é Elias? Vai falar: Elias, que nome é esse? Meu nome é Ulial. Meu nome é Enoque. O Enoque tá certo o nome dele, mas só que tem um CH, que fica Enosh, mais ou menos. Mas enfim. Então ele vai vir e vai repreender toda essa Babilônia. Da mesma forma que Ulial estava aqui, nesse momento aqui, repreendendo a Jezabel, que o nome dela é Jezabel, que significa amada de Baal. Ele vai ver o espírito da Jezabel na Igreja Católica. E já tem a profecia mostrando que, infelizmente, e felizmente ao mesmo tempo, né, que o Ulial vai morrer na grande cidade. Que a gente entende que a grande cidade seria o Vaticano. Mas isso aí eu vou falar mais pra frente. E aqui embaixo está Enoque, né? Porque o que acontece? Essa foto aqui até é bem interessante, porque Enoque ele se escondeu numa caverna, porque o arcanjo Uriel, ele desceu na época de Enoque, que foi uma época bem perto ali do pai Adão e a Eva também, né? Eles chamavam ele de pai Adão e mãe Eva. Naquele momento ali, Enoque ele se escondeu, porque Uriel desceu do céu, né, para poder avisar e fazer Enoque se esconder. E ele se escondia dentro de uma caverna. E ali tá os pés dos gigantes, os gigantes passando, comendo todo mundo, matando e comendo a pessoa, arrancando a cabeça da pessoa. A mão do gigante era muito maior do que um homem de 2 metros de altura, porque o gigante era gigantesco. Então, o que acontece? Enoque, essa aqui é uma representação bem interessante, porque Enoque literalmente ficou dentro da caverna até que Uriel pudesse dar as próximas orientações para ele, dizendo: olha, agora você sai, você vai lá no Monte Hermon falar com Azazel, falar com Samiasa, com os anjos caídos lá, repreender eles, que os gigantes estão destruindo o mundo. Então, nesse momento aqui, foi o momento que Enoque se escondeu numa caverna e ele ficava só vendo os gigantes passando. Isso aqui era uma ordem para ele se esconder. Então está aqui Elias e Enoque. E os dois vão vir nesse momento agora que nós estamos passando, quando a besta aparecer e o anticristo aparecer, que vão ser 2 figuras que vão chegar aqui nesse mundo. O anticristo vai ser exatamente o presidente mundial. E a besta vai ser um cara político e religioso. Ou seja, a gente vê que, como eu já falei nos vídeos passados, que vai ser o Papa João Paulo II que vai ressuscitar. Não tenho total certeza disso, mas todas as profecias caem em cima do João Paulo II, que ele vai ressuscitar, que é o Papa mais adorado de todos. Todo mundo adoraria ver esse Papa ressuscitando. Então tá tudo muito condizendo que sim. E o nome dele cabe certinho com 666. É o número do seu nome, como está escrito em Apocalipse. Então quando isso acontecer, aí sim, quando essas 2 figuras aparecerem no mundo, né, aí sim vai ser o Elias e Enoque também vão aparecer. E vai lutar, vai batalhar contra ele, vai jogar praga. Está escrito que esses 2 aqui, Elias e Enoque, Ulial e Enoque, eles vão jogar todo tipo de praga para esse povo aí que vai estar no mundo, totalmente adorando o mundo. Vamos lá ler aqui nessa parte, olha. Ulial e Enoque virá mostrar a todos o amor ao nome do Eterno. Porque o povo vai estar chamando o Criador de Deus, de Yahvé, de Javé, de Jeová, de um monte de coisa. Omurum, né? Se eu não me engano, que é na África, eles chamam Deus desse nome, o Criador desse nome. Então, o Lial e Enoque, vai ser imprescindível. Com certeza eles vão estar falando
do amor ao nome do Criador, porque o nome do Criador é uma chave muito forte. Eu vou fazer mais vídeo falando sobre o nome, já tem vídeo pra caramba falando sobre o nome aí atrás. Então vamos lá. O mundo estará cheio de templos, de taxas e de leis humanas que escraviza a todos. Eles virão com seus nomes originais, ou seja, Elias e Enosh, né? Não tem, desculpa, Ulial e Enosh, não tem nada de Elias. Então isso já vai ser a primeira coisa que os dois vão já falar para todo mundo, porque eles vão ser vistos na televisão, porque a gente vai estar vivendo a época de tecnologia, e a tecnologia não para. Então Elias e Enoque vai aparecer na televisão, sabe? Eles vão ser pessoas assim que vão estar falando contra as igrejas, vão estar pregando fortemente aí, e nesse momento os 144 mil já vai ter sido arrebatado. Bom, então continuando aqui. Eles virão com seus nomes originais e serão mortos pela igreja de Roma, porque no livro de Apocalipse de Elias, que é do próprio Ulial, o Ulial ele tem um apocalipse só dele, que não foi colocado na Bíblia. Fala que eles vão ser mortos na praça da grande cidade, pela própria besta. Ou seja, é Roma que vai matar eles. Quem é mais poderoso aí nesse mundo aí, a não ser a Igreja Católica? Que eles têm um poder político e poder religioso no mundo inteiro. E quando esses dois aí vier e começar a apontar dedo na cara desses caras, eles vão morrer. E está escrito que depois de 3 dias e meio eles vão ressuscitar e vai subir aos céus. Aí sim, o mundo vai começar a entrar no fim dos dias já. Tipo assim, vamos botar assim, poucos meses o mundo já vai estar terminando. Isso tudo eu estou trazendo muito resumido, tá? Vocês têm que pesquisar, eu só estou trazendo um aio. Aio na Bíblia diz respeito a um caminho. Só estou trazendo um caminho. Para quem se interessar, pesquisar um pouco mais sobre isso, tá? Apocalipse de Elias. É só buscar aí no Google que vai encontrar esse livro aí grátis. Que é um livro apócrifo que está hoje disponível para todo mundo. Então vamos lá. Vamos de novo. Eles virão com seus nomes originais e serão mortos pela igreja de Roma. Mas antes, eles jogarão pragas para todos aqueles que estiverem junto com a Babilônia atual, ou seja, a igreja católica e a igreja evangélica, e até mesmo aqueles que não têm Deus no mundo, aqueles que são ateus, que só acreditam na ciência e tudo mais. A Babilônia atual, religiosa e política, ou seja, Babilônia atual é o seguinte, Babilônia quer dizer confusão. Então ele vai jogar praga nesse pessoal aí que estiver aí no mundo. Lembrando que a noiva do Messias, né, a mulher que ficou grávida, que o bebê que ela vai dar vai ser os 144 mil que vai subir, esse povo vai estar sendo guardado, ele não vai receber as pragas dessas duas testemunhas. Porque as duas testemunhas vão jogar praga nesse mundo. Mas o povo, a multidão, o Shuá, a mulher que vai ser acolhida no deserto, que a gente vê que o deserto vai ser o Brasil, tem muita profecia dizendo que a mulher vai ser protegida no Brasil. Tá? Porque é do norte que vem todo o problema. A gente está no sul, enfim. No YouTube mesmo já tem muitos irmãos aí falando muito bem aí sobre, para mim não fazer um vídeo falando por que o povo vai ser acolhido no Brasil. É só colocar aí no YouTube mesmo, que falando aonde é que o povo vai ficar no dia da grande tribulação. Vai ficar no Brasil. Tem muitos irmãos aí fazendo muito trabalho legal também, para quem quiser saber mais sobre isso. Então, ou seja, Babilônia religiosa e política. Religiosa porque, por exemplo, tem um monte de igrejas hoje evangélica que tem a mesma Bíblia, mas eles não se dão bem. Nenhum membro vai para a igreja do outro. Como é que pode uma religião, por exemplo, uma denominação que são os evangélicos, tendo a mesma Bíblia, falando do mesmo Deus lá deles e tudo mais, e eles se degladiam, eles brigam. Por quê? Porque é uma confusão, porque é uma briga. E uma briga por dinheiro, briga por seguidores. Entende? E Babilônia política por conta disso, que a gente vive, né, numa política maluca, onde hoje a gente está trancado nessa pandemia, e também essa questão de ideologia de gênero, essa questão de votar em quem você nem conhece, colocar um presidente que você nem conhece, novas leis e tudo mais. Então toda essa política também é uma Babilônia. De cada país são leis diferentes. Quando o Criador ele quer fazer um mundo com uma única lei, né, que é o amor ao próximo direto. Não vai ter fronteiras, não vai ter passaporte, não vai ter nada. Então no novo mundo, né, que vai haver, o mundo que vem, a nova terra que desce do céu para cá, vai vir uma nova política, uma nova lei. E essa lei vai vir diretamente do nosso Criador. Então não tem nada a ver com essa política que a gente vive. A gente vive basicamente numa loucura hoje. Então essa praga vai estar aí para quem está envolvido com essa Babilônia religiosa e política também. Então aqui nesse canto é essa parte aí de Ulial e Enoque
E são os dois que são guardados, estão guardados, que vai vir para poder julgar esse povo aí. Depois eles morrem, sobem, como eu já falei, né? E o Salvador vem logo depois. Aqui, ó, nesse ponto aqui, Igreja Católica e a sua filha evangélica. Olha só aqui, ó, a adoração aí, a Jezabel de hoje, né? A Jezabel de hoje aí, a adoração a eles aí. E aí, ó, também os evangélicos aí, tudo da mesma forma. Poderia trazer várias fotos ilustrativas aí, pessoas se curvando a seres humanos, um homem se curvando a outro, né? Aqui é a igreja do Salomão aí, do Macedo. O mundo está efeminado por causa de Jezabel, ou seja, amada de Baal. Feminado, por quê? Porque quem domina as religiões é uma mulher, a mulher montada em cima da besta. E essa mulher é literalmente o espírito da Jezabel que morreu antigamente. Aquela Jezabel que morreu, né, naquela época, na época do rei Acabe, ela morreu, mas o espírito dela veio para os dias de hoje. E foi feita a igreja dela, que foi a igreja de Roma, a igreja católica. Foi criada essa igreja para ela, né? E ali o nosso Salvador, a mensagem do Messias foi abafada, a verdade foi abafada. Se eu não me engano, está escrito no quarto livro de Esdras, está escrito que o reino de Roma pegaria a mensagem do reino, a mensagem do nosso Messias e abafaria. Por isso que não se fala de Yahushua, por isso que não se fala da verdade, por isso que as pessoas só estão bebendo leite ao invés de comer comida sólida, ou seja, nascer do Espírito. As pessoas ainda estão muito carnal, são crianças, são bebês na fé. Elas não entendem, por exemplo, tudo isso que eu estou falando, isso aqui é um alimento sólido. As pessoas não vão entender porque está insultando a igreja tal, está insultando isso e aquilo, o que tem a ver, está falando de Apocalipse de não sei o quê, porque isso é alimento sólido. Não é ficar no leite como Paulo falou, Shaul. Shaul falou que as pessoas estavam bebendo leite na fé ainda, mas não estavam prontas para comida sólida. Porque Paulo, na época dele, só voltando, parando um pouquinho aqui, na época dele ele ficava um pouco chateado, porque as pessoas estavam ali sempre naquela coisa de igrejinha, naquela mensagem ali dentro da Bíblia, mas não pesquisavam a fundo, por exemplo, os livros antigos, né? E Paulo, na época dele, Paulo era inteligentíssimo. Paulo ele estudava todos os livros, ele pediu até para trazer livros de longe, ele pediu o moço, né? Os jovens, os mancebos, pediu para viajar no deserto para trazer os livros antigos para ele, porque ele queria saber de tudo. Ele estudava demais. Paulo era muito douto, né? No sentido das escrituras. E quando ele recebia isso, ele já sabia a mensagem da sombra das coisas futuras. Ele sabia que não era mais para entrar em templo. Paulo, na época de Paulo, Shaul, o nome dele é Shaul. Ele sabia que tinha que o Salvador, o Messias, ele já veio, tinha morrido. E todo mundo ainda estava esperando. Não, esse aí foi só um ladrão que morreu na cruz. Não, pessoal, esse aí foi o nosso Salvador que morreu. Então Paulo ele já sabia que as pessoas, quer dizer, ele ficava um pouco irritado, porque as pessoas viram o Messias. Elas testemunharam tudo e ainda assim estavam esperando outro Messias para vir, né? E assim sendo, Paulo ele via que as pessoas ainda eram crianças na fé. Eles não estavam prontos para receber o entendimento, o Espírito Santo, a comida sólida que o Criador quer que as pessoas tenham. E esses aí que se alimentam da comida sólida, ou seja, espiritualmente falando, eles têm um entendimento bom das Escrituras, ótimo na verdade. Esses são 144 mil, que conhecem o nome, que conhecem o entendimento, que sabem o caminho certo, que não são levados por vento de doutrina e assim por diante, né? Então aqui, vamos voltar aqui. O mundo está efeminado por causa da Jezabel, ou seja, amada de Baal. Jezabel quer dizer amada de Baal. Está efeminado. Efeminado por quê? Por conta de que... eu já até expliquei, né? Porque o espírito da Jezabel daquela época está nos dias de hoje, nessa questão das igrejas aí. As igrejas tomaram essa questão aí de adorar o Senhor. Senhor é Baal. Para quem não acredita, é só pegar um dicionário e ver. Senhor quer dizer Baal, uma adoração antiga dos cananeus, dos fenícios e assim por diante. E todos aqueles que chamam o Criador de Senhor, está chamando o Criador de Baal. A não ser que tenha uma consciência de se referir ao Criador de uma forma com respeito. Mas o Criador ele pede para não chamar ele de Senhor, e sim de Pai. De Pai. O nosso Salvador, quando veio aqui, o Yahushua, ele mesmo falou, quando vocês forem orar, orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu, o quê? O quê? O seu nome. Então o Salvador sabia que tinha que santificar o nome do nosso Criador. Mas será que as pessoas sabem que o nome do nosso Criador é o mesmo que está na boca dos leões? É o mesmo que está na boca dos bebês, das baleias, dos animais?
é Yao Todo-Poderoso, Yao-Ul, como eu tenho alguns vídeos aí mostrando aí muito bem. Aqui também temos a referência da Jezabel disfarçada, olha só. Mesmo quem não tem religião adora Maria, ou seja, a Maria é um sincretismo da Jezabel. Maria e Jezabel, a Será, a mulher da Páscoa, né, que é a Ostera, tudo é Jezabel. Tudo é adoração ao feminino, adoração para tornar o mundo feminado. Mesmo quem não tem religião adora Maria, Jezabel disfarçada. Olha aí o Natal aí, a coroa lá em cima, tudo perfeito. Se você ainda adora Natal e quer se tornar uma pessoa nascida do Espírito do nosso Criador, abandona o Natal e todas essas festas pagãs aí. Inclusive a que nós estamos nesse momento, que é a Páscoa. E a Páscoa é a celebração de Ostera, que também é Jezabel disfarçada. Aqui a gente tem a adoração aqui desse canto da esquerda, aqui, ó, da Igreja Católica e a Igreja Evangélica, tudo a mesma adoração, os homens ali se dobrando ali para a Arca da Aliança que eles mesmos fizeram com as suas próprias mãos, em que em Jeremias fala assim, nunca mais farão uma réplica da Arca da Aliança. Jeremias pede para não fazer isso aqui. E esse povo aí, os evangélicos que fazem a réplica da Arca da Aliança, eles estão indo contra as Escrituras, porque Jeremias pede para não mais nem se lembrar da Arca, porque a Arca, ela foi o apóstolo, né, João, ele viu a Arca da Aliança lá no céu. Ele falou, e eu vi a Arca da Aliança no céu. A Arca da Aliança foi levada, ela não nem está aqui. E aí o povo está fazendo réplica e adorando a Arca e tudo mais. E aqui, adorando a Jezabel aí, beijando ela, porque eles adoram essa questão aí do feminino, que é uma adoração que o Criador não quer, com certeza. Aqui, ó. Ulial e Enoque virão julgar os que estão sem lei, ou seja, os ateus, e os da lei, os religiosos. Então aqui está mais do que claro que eu falei aqui, ó, os sem lei aqui, ó, os ateus, não quer escutar nada. Então, quem vai vir julgar esse povo aí vai ser exatamente Enoque, porque Enoque viveu sem lei. E aí, ó, os que acreditam só na ciência, né? O dedo do homem, o dedo da ciência e assim por diante. Bom, esse aqui é um banner que eu tentei falar o mais rápido possível, que são muitas coisas, e eu volto porque tem mais mensagens interessantes no próximo vídeo.